Bora praticar Spring Boot JPA com H2 Database e um API REST sem complicação? Então, nesta prática, vamos criar a API REST Cliente e vamos conectar esta API a um banco de dados em memória, o H2. E para acessar a API, vamos expor os principais endpoints, o de inclusão, edição, consulta e exclusão. Devo lembrar que esta prática é de fundamental importância, porque esta prática vai ser base para diversos projetos que vamos criar. Entre eles, validações de objetos, segurança, API com Docker, migração de banco de dados, melhores práticas com JPA, deploys automatizado, utilização de filas com RabbitMQ, Kafka e SQS. Então, não deixe de executar essa prática. Para a criação do nosso projeto, o nosso primeiro passo é acessar o site Start Spring.io. Vamos definir nosso grupo, pr.com.medtech. O nosso artefato vai ser cliente. Vamos adicionar nossas dependências. Web, que vai ser uma aplicação REST. Vamos adicionar o JPA. Vamos precisar do banco H2. Vai ser nosso banco em memória. E o nosso Lombok. Vamos utilizar o Java 16. Vou mexer nessa descrição. Projeto base Spring Boot com JPA e H2. Vamos gerar. Vamos descompactar. Podemos deletar o compactado. E agora vamos abrir nosso IntelliJ. Projeto importado. Podemos observar a estrutura de pastas criadas completamente. Agora vamos meter a mão na massa. Vamos alterar o nosso Application Property para Application YAML. É só uma preferência pela estrutura YAML. Na prática não muda em nada, só mesmo a estrutura de declarações. Vamos começar a configurar nosso YAML. A primeira propriedade Spring. Dentro da propriedade Spring, como vamos utilizar a base de dados H2, vamos adicionar dentro do Spring a propriedade Data Source com as informações do nosso banco de dados H2, que será o nosso banco de dados em memória, usuário SA. Vamos deixar o password em branco, o Drive Class Name do H2. Uma outra propriedade que devemos adicionar é o JPA para acessar o banco. Como é para teste, estou adicionando essas duas propriedades para que seja exibido o SQL no console. Além do Data Source, precisamos definir o nosso H2. Então aqui nós definimos o nosso H2, deixando ele habilitado. E o path do nosso banco em memória vai ser o H2. Com essas configurações podemos startar a aplicação. Vamos na classe principal. Podemos observar que nossa API já foi startada na porta 8080 e o nosso banco H2 em memória também está disponível. Vamos verificar. Nossa URL do banco de dados em memórias é localhost na porta 8080 e o path, como definimos no arquivo de configuração application YAML, é H2. Enfatizo que a URL JDBC tem que estar igual à da configuração do arquivo application.yaml. As configurações estando iguais, podemos acessar o banco de dados em memória. Neste momento só temos as tabelas do sistema. Até aqui temos a aplicação rodando com o banco de dados em memória. Agora vamos criar nossa estrutura de cliente. Em nossa estrutura de cliente, vamos ter os seguintes pacotes. Um
pacote de entidade para adicionar nossas entidades de banco de dados, o pacote repository para acessar as entidades do banco de dados, e o pacote de serviços para adicionarmos as nossas regras de negócio, e o pacote HTTP para adicionarmos tudo referente à exposição dos nossos endpoints. E dentro do pacote HTTP, o primeiro pacote que vamos adicionar é o pacote controller, onde vamos expor nossos endpoints, ou seja, as nossas rotas de acesso aos serviços de cliente. Continuando, vamos criar nossa primeira entidade chamada cliente. Vamos adicionar algumas anotações. O @data para criar os getters e setters e o toString automaticamente. O @all_args constructor para criar o construtor com as propriedades que criarmos de cliente. O noArgs constructor para criar um construtor vazio, ou seja, sem argumentos. Um builder para nos ajudar na criação de objetos cliente. E o entity para informar que é uma entidade de banco de dados. Nas últimas versões do Java, basta implemente serializable. Ao colocar a anotação @entity, já é exibido um erro, obrigando a adição de um ID. Vamos criar os atributos de cliente. Nosso cliente vai ter um nome, um e-mail, e um CPF. Como é uma entidade, temos que definir qual destas propriedades vai ser o ID. Intuitivamente, o @ID. Para que não seja obrigatório a gente ficar gerando o ID ao criar um cliente, vamos adicionar a seguinte anotação. Com a estratégia generate type auto. No atributo nome, vamos adicionar o nome da coluna com column, nome. Vamos obrigar o envio do campo nome ao criar um cliente. Declarar a coluna e-mail. Se você quiser que o nome da tabela seja diferente do atributo, basta alterar na declaração, como por exemplo CL_e-mail. O campo na tabela seria criado CL_e-mail, ao invés de apenas e-mail. Essa anotação ela não é obrigatória. Se você não declarar, ela vai criar o campo na tabela com o mesmo nome do atributo de cliente, ou seja, desta forma. O e-mail eu não vou colocar ele como obrigatório e nem o CPF. Então, desta forma já possuímos nossa entidade de cliente. Com a entidade criada, se restartarmos a aplicação, podemos observar que foi criada a nossa tabela de cliente. Detalhe, a exibição deste SQL formatado no console é devido a estas duas configurações que adicionamos no Application YAML. Vamos verificar se de fato foi criado no banco H2. Dando um refresh, connect. Olha a nossa tabela aqui, tabela cliente. No momento não tem nenhum cliente. Podemos continuar a criar nossa estrutura. Partindo para o repositório, vamos criar nossa interface. Nossa interface vai estender JPA repository. E aí vamos passar o parâmetro cliente e o tipo de ID da nossa entidade cliente. E dessa forma já temos algumas implementações. Estendendo nossa interface a JPA repository, passando nossa entidade cliente e o tipo do ID
de nossa entidade cliente, teremos acesso a alguns métodos já implementados. Ao acessar o JPA Repository, podemos verificar que o JPA Repository também estende a Page and Source Repository, que também podemos verificar, que também estende a CRUD Repository. O CRUD Repository possui as seguintes implementações: Save, Find by ID, Find All e Delete, o famoso CRUD. Retornando. Então, desta forma, a nossa interface cliente repository, através do JPA Repository, e conseguirá criar um cliente, atualizar um cliente, consultar um cliente e deletar um cliente, além de outros métodos que já foram implementados. E agora vamos criar nosso serviço de cliente, que é o cliente service. Como é uma classe de serviços, vamos anotar com service. Em nossa classe de serviço, vamos precisar do nosso repositório. Vamos anotar com @autoride. Vamos criar nosso primeiro método. O nosso primeiro método do cliente vai ser salvar, que vai receber um cliente. E através do nosso cliente repository, com o método save, recebendo o cliente passado no parâmetro, vai retornar o cliente. Vamos para o segundo método, que vai retornar uma lista de cliente. Vamos chamar esse método lista cliente. Esse método não vai receber nenhum parâmetro. Através do cliente repository, no método find all, teremos todos os clientes cadastrados na base. Nosso terceiro método retorna um optional de cliente e vamos chamar esse método buscar por ID. Esse método vai receber como parâmetro um ID através do cliente repository, find by ID, e assim retornando um optional de cliente. Vamos para o nosso quarto método. Este método não vai retornar nenhum valor e vamos chamar esse método de remover por ID. Este método vai receber um ID e através do nosso cliente repository vamos utilizar o delete by ID. Desta forma poderemos finalizar a criação deste service com o método salvar cliente, listar os clientes, buscar cliente e deletar os clientes, com uma ressalva do salvar cliente. Esse salvar cliente tanto serve para salvar um cliente como para atualizar um cliente. Podemos verificar na implementação, que é verificado se é novo. Se for novo, ele vai persistir. Se não for novo, ele vai atualizar. Os demais métodos e os métodos customizados vamos explorar em outro vídeo. Para esta prática, o nosso cliente service está concluído. Com a nossa entidade cliente criada, com o nosso cliente repositório criado e o nosso cliente service criado, já podemos desenvolver o nosso controller de cliente. Para informar ao Spring que esta classe é o nosso controller, precisamos da seguinte anotação. Definido que a classe é o nosso controller, agora precisamos definir a nossa rota de cliente. E assim começa a mágica. Ao declarar o request map com o parâmetro /cliente, estamos determinando a rota de cliente, mas até o momento não temos nenhum método disponível.
Para criar o primeiro método, vamos precisar do nosso cliente service. Vamos injetar com @AutoArg. E então podemos criar o nosso primeiro método. Este método retornará um cliente. E o nome do método vai ser salvar. Este método receberá um cliente. E através do cliente service, vamos salvar o cliente informado no parâmetro. Mas para que isso funcione, precisamos informar qual é o verbo HTTP que vamos utilizar nesse método. Como a requisição será de salvar um cliente, vamos utilizar o verbo postmap. E caso a requisição seja finalizada com sucesso, precisamos retornar um status. Então vamos adicionar a anotação response status com o parâmetro criado, que é o status 201. Então vamos para o próximo método. Este método vamos retornar uma lista de clientes. E vamos chamar o método de lista clientes. Através do cliente service, vamos chamar o método lista cliente. Precisamos também declarar o verbo HTTP. Neste caso, vamos utilizar o verbo HTTP getMap. Neste caso, se não declararmos o response status, o padrão é HTTP status OK, ou seja, não é obrigatório, mas vamos declarar. Pronto, com este método e com o verbo getMap, teremos a lista de clientes cadastrada na base. Agora vamos consultar um cliente por ID. Este método retornará um cliente. E vamos chamar esse método buscar cliente por ID. Então vamos retornar através do cliente service, chamar o método buscar por ID, passando o ID como parâmetro. Mas caso o cliente não exista, vamos utilizar o else true, passando a seguinte expressão: response status exception com o parâmetro HTTP status not found. Se além do status queremos retornar a mensagem de erro, podemos adicionar a seguinte mensagem. Agora vamos adicionar o verbo HTTP deste método. Também, como é uma consulta, vamos utilizar o getMap. Mas como este método vai receber um ID, precisamos informar o ID no path. E anotar o parâmetro como path variable, passando o nome do path. Como são os mesmos nomes, não é obrigatório, mas eu vou deixar explícito para melhor compreensão. Caso a solicitação seja retornada com sucesso, vamos retornar o status OK. Agora vamos para o método remover cliente. Este método não vai retornar nenhum valor e será chamado remover cliente. Este método vai receber como parâmetro o ID do cliente e através do cliente service. Antes de deletar o cliente, vamos buscar na base para verificar a existência do mesmo, através do método buscar por ID. Então vamos fazer um map com a seguinte expressão: caso ele encontre o cliente, com o nosso cliente service, vamos remover por ID. E retornar void.type.
Mas caso ele não encontre, vamos lançar a exception cliente não encontrado. E para este caso, o verbo HTTP é o delete map. Precisamos passar no path o ID do cliente. Da mesma forma que fizemos no buscar cliente por ID, temos que declarar o path variable, passando o parâmetro ID. E o retorno not content, sem conteúdo. Agora vamos para o método de atualização do cliente. Este método não vai retornar nenhum valor e será chamado atualizar cliente. Então, para atualizar o cliente, vamos receber no parâmetro o ID do cliente e um cliente. Através do cliente service, podemos consultar a existência do cliente. Então vamos fazer um map. Caso a gente encontre o cliente na base, vamos utilizar um recurso do Model Mapper para atualizar o cliente da base. Como não temos o Model Mapper em nosso POM, vamos adicioná-lo. Vamos adicionar aqui o Model Mapper no POM e voltar para o controle. E já está com autoride. Agora podemos fazer o map do que recebemos no parâmetro para atualizar o encontrado na base. O que o mapper está fazendo? Pegando todas as informações enviadas do cliente, como por exemplo nome, e-mail e CPF, e adicionando o cliente base. Mas aqui tem um problema. Caso não seja enviado um dos atributos, nome, e-mail ou CPF, o map vai adicionar nulo no campo não enviado. Para resolver essa situação, vamos fazer um bin do Model Map. Vamos na classe principal do projeto, cliente application bin, e adicionaremos o seguinte método. O método retornará um Model Mapper. Vamos chamá-lo de Model Mapper. Então vamos instanciar o Model Mapper. E adicionar a seguinte configuração. Set skip no enable igual a true, para que quando utilizarmos um Model Mapper, ele não considere os valores nulos. E vamos retornar esse Model Mapper. E anotamos como bin. Desta forma, toda vez que a aplicação for executada, a configuração seja aplicada. Então, os atributos não informados não serão atualizados no cliente da base de dados. Como o mapper obriga um retorno e nosso método não está retornando nenhum valor, vamos retornar o void .type. E caso o cliente não seja encontrado na base, vamos retornar a seguinte exception. Retornando o status not found com a mensagem de cliente não encontrado. Para atualização de cliente, vamos utilizar o verbo put map, passando o ID no path. Da mesma forma dos anteriores, precisamos declarar o path variable, passando como parâmetro a variável informada no path. Além disso, como vamos receber um cliente, precisamos declarar request body. E em caso de sucesso, o status que vamos informar sem conteúdo. Status 204. Agora vamos restartar a aplicação. Com a aplicação startada, podemos testar cada método criado. Então vamos abrir o Postman, que é uma das ferramentas que podemos simular as solicitações de requisição. Para criar o primeiro método, o que devemos fazer? Como sabemos que nossa API está rodando na porta 8080, então vamos criar nossa rota. Localhost na porta 8080 com cliente
Se executarmos o método get apontando para localhost na porta 8080/cliente, estaremos consumindo o método lista cliente. Como nenhum cliente foi criado, foi retornada uma lista vazia. Para adicionar um cliente na base, vamos chamar o método post, adicionando uma nova rota com o método post. Um detalhe: quando você informa um objeto no parâmetro, precisamos adicionar a seguinte anotação: request body. É que fizemos a alteração, precisamos restartar a aplicação novamente. A API startada. Com o método push, precisamos passar um cliente, então clicamos em body. Para enviar um cliente, vamos utilizar o JSON, clicando em raw, o tipo JSON. O que é que um cliente tem? Nome. Aí vamos passar aqui. O cliente também tem CPF. A validação de CPF e outros atributos vamos deixar para uma outra aula. Então, através do método post, vamos criar um cliente. Podemos ver o retorno. Criamos o cliente Madison Silva com e-mail e CPF. Vamos verificar na base. Clicar em Run. Podemos verificar que já está criado. Vamos adicionar um novo cliente. Então foi criado mais um cliente. Vamos verificar na base novamente. 2 clientes criados. Então podemos retornar a consulta de todos os clientes. Consulta realizada, uma lista com 2 clientes. Vamos testar agora o método buscar cliente por ID, onde precisamos passar um ID no path. Vamos utilizar a mesma URL. Vamos passar o ID do cliente e vamos utilizar o verbo http get. Retornou Marcos Silva. Se eu altero para 1, retorna Madison Silva. Ou seja, o método consultar por ID está funcionando. Antes do método de delete, vamos testar o método de alteração. Vamos copiar a URL. Alterar o método para put. Também neste método vamos passar um cliente. Clique em row. Esse cliente vai ser enviado no formato JSON. Vamos copiar o cliente. No cliente 1, vamos alterar todos os campos. Teste.com.br e o final vamos botar aqui 2. Status 204, ou seja, sem conteúdo, foi alterado com sucesso, conforme nossa implementação. Vamos consultá-lo novamente. Como podemos ver, ele não foi alterado, ou seja, tem algum erro no método de alteração. Vamos verificar. No método de alteração não foi adicionado a chamada para o serviço de atualização através do cliente service. Desta forma, solicitamos a atualização do cliente base. Vamos restartar novamente a aplicação. Lembrando que o nosso banco de dados é em memória, ou seja, toda vez que a aplicação é restartada, o banco de dados e suas respectivas tabelas são recriadas. Com a API startada novamente, vamos recriar os usuários. Usuário criado. Madison Silva. 2 usuários criados. E agora vamos tentar atualizar. Vamos verificar como é que está no banco. Run. Pronto, 2 usuários criados. Marcos com ID 1, Madison com ID 2. Com o método push, novamente, o Madison está com ID 2, vamos alterar. Ou seja, executado com sucesso.
Vamos olhar a base. Podemos ver que foi alterado. Vamos voltar. Agora vamos alterar apenas os dois campos, nome e e-mail. Madison Silva, o nome, meditech.com apenas. Vamos fazer a requisição do método put. Status 204, sem conteúdo. Ok, né? Vamos atualizar a base. O nome Madison Silva, o e-mail meditech@gmail.com e o CPF a gente não alterou, permaneceu o mesmo. E para fechar, vamos testar o método delete. Podemos copiar a mesma URL do put, alterar o método para delete. Aí temos os clientes 1 e 2. Vamos deletar o cliente 1. 204 sem conteúdo, ou seja, foi executado com sucesso. Verificando na base, cliente 1 deletado. Então, todos os nossos endpoints foram testados. Então, você chegando até aqui, você é capaz de criar uma API e conectá-la ao H2, que é um banco de dados em memória, além de expor o endpoint dos principais verbos HTTP. E dessa forma fazer a inclusão de cliente, a adição de cliente, a consulta de cliente e também a exclusão do cliente. E desta forma nosso objetivo foi concluído. Volto a lembrar que a API desta prática servirá de base para diversos outros projetos que vamos publicar. Manos e manas, eu não vou poder deixar de pedir para que você curta, comente e compartilhe, para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas que estão à procura desse conteúdo. O meu sincero muito obrigado. Se inscreva em nosso canal e bora praticar!